Boa noite para todo mundo, oficialmente, tá? Fiquem à vontade quem está aí com a gente, tem bastante gente, tem gente de todo canto, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, tá muito gostoso isso. Pode ir chegando também, quem for chegando fique à vontade. A gente está aqui hoje com a Regiane Mendonça, nossa recrutadora, que vai estar conversando aqui conosco hoje. Eu sou a Yara, da Empoderatec, tá? Boa noite, Regiane. Boa noite, Ara. Boa noite a todos e todas, porque temos homens e mulheres. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre LinkedIn. Para quem não me conhece, eu atuo há 20 anos com RH. Há 3 anos eu abri a minha consultoria, Regiane Mendonça Consult Training, onde uma das maiores especialidades nossa é o recrutamento de profissionais de TI. E, além disso, eu sou coach, trabalho com coach de recolocação, coach de carreira e sou especialista em LinkedIn. Então, eu dou vários cursos no LinkedIn, faço análise, faço reestruturação. E hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que é o LinkedIn, o que ele faz, como a gente pode ter um LinkedIn com maior visibilidade para os recrutadores, para as empresas, e não só para recrutamento, mas também para negócios. Porque o LinkedIn hoje, ele é a rede social, a plataforma mais utilizada para negócios, para busca de candidatos, para hunting, para divulgação de vagas. Então, é importante nós termos um LinkedIn muito bem estruturado para que ele possa refletir melhor o que a gente tem aí para mostrar. Bacana. Bom, pessoal, eu vou explicar, para quem não conhece a Empodera, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês. A Empodera é uma comunidade voltada para mulheres, tá? No meio da tecnologia, que a gente sabe que tem muito homem, muito machismo, muita coisa para a gente estar lutando. Então, a gente criou essa comunidade para empoderar as mulheres, tá? Para dar um up para quem está chegando, para quem já está na área, se erguer ainda mais, se fortalecer. E a gente tenta trazer para a nossa comunidade todos os assuntos na área de TI. Então, aqui na agenda de abril, por exemplo, a gente vai ter UX, vai ter ciência de dados, a gente vai trazer um pouquinho de tudo, que é para não deixar ninguém de fora. A gente já teve eventos presenciais também de cybersecurity, semana passada, semana retrasada até. E agora a gente está fazendo online, aberto para todo mundo. Vocês vão ver que aqui na sala tem alguns homens. A gente está fazendo aberto por conta do corona, né? Porque já está difícil demais, está pesado demais o ambiente. Então, como a internet a gente consegue filtrar um pouquinho mais, a gente está deixando aberto também para os homens. Não significa que a gente, se aparecer alguém que for desrespeitoso, alguma coisa do tipo, a gente está de olho, ele vai ser banido da sala, tá? Podem ficar tranquilas. E é isso, a gente está aqui para se fortalecer na comunidade de TI, que é uma comunidade que já abraça muito nós todos, né? Então a gente está querendo crescer junto com todo mundo. Nessa live a gente tem o apoio também da Impulso Network, tá? Que ela é uma comunidade voltada para quem ama tecnologia. E eles têm diversas coisas, tem chats, tem meetups online, tem diversas atividades, criação de games. É muito legal. O link para se inscrever vai estar aqui no chat, tá? Vocês podem dar uma olhadinha para se inscrever na comunidade deles. Tem quase 30 mil pessoas, então não é uma comunidade pequena. Está crescendo cada vez mais. Muito obrigada também, né, Impulso, por dar esse espaço aqui para a gente. Vai estar fazendo o nosso primeiro meetup online, que é uma responsabilidade grande, mas muito bem-vinda para nós. E então eles vão estar apoiando a gente aqui. E é isso aí. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no LinkedIn e no Facebook também, tá? Para não falar que não tenho esse, dá para seguir no outro, então dá para acompanhar a gente. Como eu disse, as perguntas vocês podem ir fazendo conforme a live for rolando. A gente vai fazendo no momento adequado para a Regiane não se atrapalhar, para não atrapalhar o raciocínio dela. A gente está olhando, está selecionando, e aí a gente vai fazendo para ela para ficar tudo legal. Ela vai contar um pouquinho do LinkedIn, a importância, e depois ela vai analisar o perfil da Sheila, que foi sorteada, para ter o seu LinkedIn, o seu perfil remodelado aí e ficar, né, de olho, ficar na mira dos recrutadores.
Fique à vontade aí, Regiane, agora. A palavra é Obrigada, sua. Yara. Pessoal, vamos então entender um pouquinho melhor sobre o LinkedIn. Hoje, grande parte dos recrutadores não divulgam mais vagas. Eles trabalham através de hunting. O que seria o hunting? Ele vai buscar candidatos, vai buscar o perfil do candidato, conforme o cliente passa todos os pré-requisitos, conforme todas as especificações da vaga. Então, essa busca, a gente tem no LinkedIn o perfil de recrutador, mas por ser um modelo de perfil com alto custo, muitos recrutadores utilizam o perfil premium, que é só para fazer buscas de perfis, buscas ilimitadas de perfis. Então, hoje, como que a gente faz essa busca? A gente utiliza muito palavras-chave. Então, a gente entra no LinkedIn, busca palavras-chave, utilizando a busca booleana, que utiliza alguns termos, como, por exemplo, and, or, para conseguir buscar o que a gente quer. E aí aparece a lista de todo mundo que tem aquelas palavras que a gente determinou. A gente vai abrindo os perfis daqueles que mostram que são interessantes para a gente. A gente não tem como abrir todos os perfis. Então, aparece lá para a gente o nome, aparece o título do perfil, e a gente vai ver se aquele perfil é interessante a gente entrar, a gente conhecer, para ver se está dentro do pré-requisito da vaga ou não. Então, é importante que o perfil seja bem estruturado, desde o nome da pessoa até mesmo as competências utilizadas. E aí, quando o recrutador abre o perfil, que ele entra no perfil, ele vai olhar se tem aquilo que ele está buscando mesmo. Se tiver, ele vai tentar conectar, se ainda não tiver alguma conexão, e vai mandar a mensagem, ou até mesmo já vai entrar em contato, se houver o contato do candidato. Por isso, é muito importante ter as palavras-chave no perfil. E, além disso, ele também utiliza para negócios. Então, eu tenho a minha consultoria, eu posso precisar um exemplo de um desenvolvedor para fazer algum trabalho para mim. Eu posso buscar alguém também através dessa busca. Então, se eu não achar as palavras que eu preciso, eu não vou entrar em contato com esse perfil, com esse profissional, que embora possa ter todas as competências, ele não está demonstrando isso no perfil. Então, eu vou começar mostrando um pouquinho como que a gente trabalha com essa busca, como que aparecem os perfis para a gente nessa busca. E, na sequência, eu vou fazer a análise do perfil da Sheila e, então, a gente parte para a reestruturação do perfil da Sheila. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou compartilhar o meu perfil do LinkedIn, que a gente vai começar através dele mostrando. Então, como que a gente faz aqui essa busca? Quando eu quero buscar alguém, vamos supor que eu preciso buscar um desenvolvedor que tenha Java, mas eu também preciso de outras coisas além do Java. Então, eu vou determinar o que eu quero que ele tenha. Eu preciso que ele tenha Java, preciso que ele tenha um HTML5, entre outras. E aí eu vou buscar esse perfil. Notem que aparece aqui para mim o nome do profissional. Logo abaixo do nome é o título do perfil. Então, se o título não tiver nada a ver com o que eu quero, eu não vou nem abrir esse perfil para olhar. E aparece a região e aparece o atual, se ele estiver trabalhando, ou às vezes aparece um resumo se ele não habilitou para aparecer a última ou a atual colocação dele. O que vai acontecer? Eu olho lá, eu estou buscando um desenvolvedor Java. Então, eu abro o perfil, dou uma olhadinha e vou conectar ou não, se ele for interessante, dentro dos pré-requisitos que eu preciso.
Então, quando ele aparece aqui, as palavras que eu coloco, ele vai aparecer em detalhe. Então, aqui nesse exemplo, ele está aparecendo o Java e está aparecendo o HTML. Ou seja, se eu estiver buscando um programador, esse daqui já está aparecendo que ele utiliza o Java, que ele tem experiência com Java e HTML5, já é um perfil que eu vou olhar, que eu vou analisar. Outros perfis que não demonstram isso, eu já não vou estar olhando. Então, um exemplo. Buscando aqui, eu posso achar alguém que não tem nada a ver. Ou seja, aquela pessoa que tem o conhecimento só, estudou, mas o título do perfil não demonstra nada do que eu quero. Eu não vou nem abrir esse perfil. Principalmente quando é de TI, que é muito específico. Então, olhando aqui todos que estão aparecendo, todos estão colocando o que eles têm. Mas imagine se tivesse um aqui que não colocasse nada do título. Ele ia aparecer aqui, embaixo do nome, iria estar aparecendo em branco, ou às vezes com ponto, às vezes com um tracinho. Eu não vou abrir esse perfil. Então, a gente faz a busca assim, colocando as palavras-chave. Se eu estiver utilizando o perfil Recruiter do LinkedIn, eu vou fazer direto na plataforma do Recruiter, que é diferente dessa aqui. Eu não utilizo porque o custo é muito alto e não vale a pena a gente ter esse perfil, essa plataforma do Recruiter. Então, a gente acaba utilizando o Premium mesmo, que é como um exemplo o que eu já utilizo. Tudo bem? Em relação à visualização aqui, à busca, se alguém tiver alguma dúvida de como um recrutador faz a busca, como o recrutador entra em contato, podem ir colocando as perguntas. Yara, você quer ver se tem alguma pergunta? Deixa eu te perguntar. Se, por exemplo, a pessoa, às vezes ali no título, ela pode colocar, que eu já vi, procurando recolocação no mercado tal, ou se não, estudante tal. Isso elimina a pessoa na sua busca? Elimina. Tá. Elimina. Quando a gente olha um perfil, ele não tem título, está só em busca de recolocação, para ser super sincera, a gente nem abre aquele perfil porque a gente não sabe o que ele faz, não sabe qual é a atuação dele. Então, a Entendi. gente acaba não perdendo tempo com aquele perfil. O que é interessante colocar é no título qual é a sua área, a sua função. Por exemplo, esse aqui que eu tenho na minha tela. Está aparecendo desenvolvedor Java. Se ele estiver buscando recolocação, ele coloca desenvolvedor Java, traço, em busca de recolocação ou em transição de carreira. Porque quando aparece aqui para mim, eu vejo que ele está em busca de recolocação, eu sei que eu posso priorizar esse contato, porque ele vai ser muito mais receptivo a receber uma proposta, a analisar uma proposta, do que aqueles que não colocam, que eu não sei se eles estão procurando ou não. Então, sempre que a gente busca perfis, os que aparecem um complemento do título em busca de recolocação acabam tendo contatos prioritários. Tá. E colocar só estudante, infelizmente o mercado hoje ele busca experiência, porque as empresas estão no momento que elas não têm tempo para ensinar. Algumas empresas, sim, contratam muitas pessoas sem experiência, mas, em geral, o mercado ele está numa situação que não dá para eu perder tempo ensinando, que eu preciso de resultados rápidos. Então, o que vai acontecer? Se eu vejo só lá estudante de sistemas da informação, eu estou vendo que ele é um estudante, só não tem experiência. Então, também vai ficar como um dos últimos perfis que eu vou tentar abrir, só em último caso. Então, não coloquem só em busca de recolocação, em transição de carreira, sempre tem que colocar o título e não coloquem que está estudando. A gente sempre foca o título na área, na atuação do profissional. Tá ótimo.
Tem uma pergunta aqui da Karina Ponte, que é: se ela tem duas formações em áreas diferentes, pode colocar ambas as competências no perfil? Pode colocar. Mas o que é importante? O perfil, assim como um currículo, a gente tem que direcionar para uma área específica. Quando a gente fala de currículo, a gente pode ter 2 currículos, um direcionado para cada área. Agora, se eu estou colocando as 2 áreas no meu perfil, acabo falando muito das 2 áreas, eu não foco em nenhuma. Então, acaba dificultando a recolocação. Sempre deve colocar a formação, mesmo que for uma formação em outra área, coloca-se sim. Só que o resumo do perfil, o título do perfil, você foca a área que você quer atuar. Tá certo. Tem uma outra pergunta aqui da Letícia, acho que é Melendes ou Mendes. O que é mais relevante no perfil para informar as minhas skills? O resumo do perfil. A gente tem algumas partes do perfil, algumas seções de perfil. Uma das seções é o resumo. No resumo, a gente não escreve uma carta. A gente coloca o que nós temos de melhor diferencial, o que te diferencia dos outros candidatos. Coloca os resultados que você teve, aqueles melhores resultados, aqueles conhecimentos, aquelas competências que você tem, escrevendo em frases de ação. Então, é responsável por alguma coisa, experiência com determinada coisa, você vai colocando assim. E, além disso, tem outra seção no perfil que são competências, que está dentro de conquistas. Lá você coloca quais são competências e você tem limites. Então, você pode colocar, se você tem um conhecimento em HTML5, HTML5 pode ser uma competência. Você tem a competência de pentest, você pode colocar lá como uma competência. Então, na hora de buscar as palavras-chave, ele vai ler tanto as competências como o resumo e a descrição das atividades também em cada experiência profissional. Então, a busca, ela vai buscar todas as seções do seu perfil no LinkedIn. Entendi. Ele faz um apanhadão e aí o que der relacionado ele mostra, né? Os perfis. Exatamente. Tem a pergunta aqui da Jennifer. No título do perfil do LinkedIn é necessário colocar várias coisas, por exemplo, desenvolvedora Java, atendimento ao cliente, Scrum, ou só coloca a função que exerce no momento e já ajuda? Dependendo o que você faz, você pode colocar a função. Se não, é melhor colocar as suas atuações. Então, não coloca atendimento ao cliente. Você coloca, por exemplo, desenvolvedor Java, barra C Sharp, barra CSS. Você vai colocando o que você tem, os mais importantes. Não coloca necessariamente o cargo, e sim o que chama atenção dentro do que você tem. Um exemplo aqui, a gente pode ver nessa busca que eu fiz, esse exemplo que eu estou até marcando aqui na tela. Então, ele tem experiência como analista de sistemas, desenvolvedor web. E aí ele acrescenta algumas coisas. Front-end, HTML5, CSS3, JavaScript, Java. Então, aqui do jeito que ele colocou, está ideal. Porque na hora que eu busco, eu já sei que ele atua como analista de sistemas, atua como desenvolvedor web, ele é um front-end e já tem aqui algumas linguagens. Então, se tem alguma linguagem que você quer diferenciar, que você quer focar na sua carreira, você pode sim colocar as linguagens no título do perfil. Entendi. Então é sempre melhor valorizar o que você está buscando e o que você está atuando ali no momento, né? De procura Isso atuar, né? mesmo, isso mesmo. Entendi. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Tem uma pergunta aqui. A Larissa Alves, ela está em transição de carreira e ela está procurando oportunidade em 2 áreas, que é UX e front-end. No cargo que ela ocupou em outras áreas, ela descreve como as funções dela ou ela apenas indica o que pode servir para as outras funções? A experiência, não é bom a gente omitir experiências, porque acaba ficando no perfil
um período que fica como se fosse um limbo, ou seja, um período que você não fez nada. E não necessariamente você não fez, você teve atuações fora da área. O que eu sempre indico fazer nesse caso? Você coloca a experiência, mas tenta colocar aquelas atividades que são relevantes para o que você quer buscar. Ou seja, na hora que a gente estiver reestruturando o perfil da Sheila, a gente vai ver bastante isso. A Sheila teve experiência em outras áreas. Só que dentro dessas experiências, a gente pode buscar o que é relevante para a área que ela quer atuar. Então, na descrição, a gente vai focar essa relevância das atividades dela. Entendi. Acho que por enquanto estamos respondidas as perguntas, a gente pode dar sequência aí no Então, seu... vamos lá. Agora eu vou entrar no perfil da Sheila, onde a gente vai fazer uma análise do perfil, como se eu estivesse buscando alguém e tivesse aparecido o perfil dela. Então, vamos lá, Sheila, vamos ver o seu perfil. Então, eu abro o perfil aqui, me mostra uma analista de dados, analista de informações e, em breve, desenvolvedora web full stack. A primeira coisa, se eu estou buscando um candidato, e olho que em breve desenvolvedora e eu preciso de alguém full stack, ela já estaria fora. Por quê? Ela está falando que ela vai ser em breve. Então, não tem necessidade de escrever o que você está em formação. Você coloca essa questão em outra seção do perfil, mas não aqui no seu título. Analista de dados, analista de informação, ok, poderia deixar só esses dois, que é o que hoje ela já tem experiência. Ele me mostra aqui uma opção para eu poder indicar alguma competência da Sheila. O que seria isso daqui? Se eu já conheço a Sheila e eu quero ajudá-la, eu posso marcar aqui alguma competência dela ou nenhuma das opções e escolher alguma outra competência para ela, alguma que não esteja aqui aparecendo. Aí aparece quais conexões eu tenho em comum, o que ela tem que pode me interessar, e aí aparece o resumo profissional, que no LinkedIn eles chamam de sobre. Então, aqui eu estou lendo, da forma que ela escreveu, está mais parecendo como uma carta, o que não é indicado. Então, eu estou recrutando, estou lendo lá o perfil, eu vejo que ela atua com gestão da documentação e informação, tem especialização em gestão da informação digital, então, dependendo do que eu estou buscando, vai batendo. Aparece aqui as atividades, as últimas atividades. Essas últimas atividades são bem interessantes, porque quando a gente vê o LinkedIn, o perfil do LinkedIn, ele foca no perfil técnico. Nós não colocamos nada comportamental no perfil do LinkedIn. Só que o recrutador, através das últimas atividades dela, consegue identificar um pouco do perfil comportamental dela. Como? Vendo como ela interage com a rede. Então, eu posso aqui visualizar e ver como ela está se relacionando com a rede. Então, eu vejo aqui, nossa, ela participou de uma reunião aqui, onde ela foi sorteada, legal, então ela trabalhou com isso. Aqui uma coisa que ela gostou. E aí, pode acontecer de eu identificar algum comentário dela que possa demonstrar preconceito, algum comentário que possa demonstrar um lado inflexível. Então, tudo isso pode fazer com que já seja descartado na hora. Porque a interação que o profissional tem com a sua rede demonstra muito mais o perfil comportamental do que o perfil técnico. Então, eu olho as atividades. Me interessou? Ok, não tem nada ali que é digamos que um dificultor para essa atuação, eu retorno para o perfil dela e continuo olhando.
Aí começam as experiências. Ah, legal. A Sheila colocou aqui o que ela faz, então eu consigo entender qual era a atividade dela nessa empresa. Essa outra também. Aí ela coloca todas as experiências. E chega na formação acadêmica. Ela coloca qual é a formação dela. Aí tem um outro curso. Só que aqui tem um detalhe. Formação acadêmica é só aquilo que é através do MEC, ou seja, só aquilo que o MEC considera como formação original, que inclui o ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio, ensino técnico, superior, pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Tudo que são cursos livres, cursos de aperfeiçoamento, cursos de extensão, eles não são regularizados pelo MEC. Então, eles não entram como formação acadêmica, eles vão entrar em outro lugar aqui dentro do LinkedIn. Então, aqui, o curso intensivo que ela fez não é uma pós-graduação. Se for pós-graduação, ele está colocado da forma errada. Então, eu já vejo aqui que ela tem um curso, mas que não é pós-graduação. Para mim, não vai interferir nada ainda esse curso. Aí ela tem aqui um outro curso, que esse sim é pós-graduação. Porém, ele está me mostrando que é uma pós-graduação ou 3 pós-graduação. O recrutador vai ficar em dúvida se ela fez uma formação em informação digital, em biblioteconomia ou em ciência da informação. Ele não está claro qual foi a pós-graduação dela. E a experiência de voluntariado. Muito bom demonstrar o que faz de trabalhos voluntários. Porque hoje o voluntariado, ele acaba fazendo parte das soft skills. Por quê? Mostra que a pessoa também tem aquele lado mais social, de responsabilidade social. Então, colocar trabalho voluntário acaba sendo como um pontinho positivo para o profissional. Então, eu já sei que ele tem algo a contribuir também desse lado. Na sequência, vem as competências, que são as competências que ela pode colocar e que as pessoas também podem atribuir a ela. Eu vejo ali algumas competências e posso exibir todas as competências que ela tem. E aí o LinkedIn acaba dividindo entre as principais competências, as competências que são relacionadas ao conhecimento do setor que ela atua, ferramentas e tecnologias, interpessoais e idiomas. A língua nativa não se coloca como idioma. Só coloca idioma se você tiver algum outro idioma que seja do intermediário para cima. Se for básico, não se coloca mais. Porque o básico hoje, por exemplo, o inglês, quem tem inglês básico é considerado obrigação. Todo mundo tem que ter inglês no nível básico. Começa a se tornar o diferencial se for de intermediário para cima. Então, tudo que é básico eu não coloco. E aí tem outra coisa muito interessante, que são as recomendações. Por que são interessantes? Antigamente, quando a gente enviava currículo, pediam referências. As recomendações são referências do profissional. Então, eu consigo entender um pouquinho mais. Então, eu tenho aqui uma recomendação dela, falando que ela é altamente comprometida, centrada e de fácil interação. Se eu estou buscando uma pessoa que tem facilidade em trabalhar em grupo, uma pessoa que tem comprometimento com a equipe, aqui ela já ficou com um ponto positivo. E aí tem outra coisa aqui. Excelente profissional, tem foco, força de vontade e qualidade técnica. Então, se é uma empresa que pesa muita qualidade, eu tenho mais um pontinho aqui. E eu posso exibir todas as outras recomendações dela. E aí eu consigo também ver um pouquinho do perfil comportamental que não está descrito. Depois eu tenho conquistas. Aqui entram os cursos que fez. É aqui que eu vou ver se ela tem os cursos.
A única coisa que não eu coloco como curso seria idioma, porque eu tenho uma outra parte que me mostra idiomas. Então, olhei aqui o perfil dela, eu consegui mapear quais são as competências técnicas que ela tem e já consegui olhar quais são as competências comportamentais que ela tem. Só olhando isso daqui. Se está alinhado com o perfil que eu estou buscando, eu vou enviar mensagem para ela, ou se eu não tiver ainda conexão, eu vou enviar a conexão. Vou tentar primeiro me conectar com ela, para então entrar em contato. O que poderia ter aqui já é um currículo, porque com o currículo eu já consigo ver se tem alguma coisa faltando e consigo até apresentar para um possível gestor da vaga, o requisitante da vaga. Então, dependendo do processo seletivo, eu já posso mostrar quais são os perfis para ele ver, essa daqui realmente atende os pré-requisitos técnicos que eu preciso. Então, pode entrar em contato com ela. Então, depende muito do fluxo de recrutamento que a gente tem. Eu tenho alguns clientes na minha consultoria que eu entro em contato com o candidato, faço uma pré-seleção e apresento para o gestor da vaga, para o requisitante. Só que eu tenho outros clientes que o que eles me pedem? Primeiro, eu apresento um resumo do perfil, ele olha se tem as competências técnicas. Tendo as competências técnicas, ele fala, olha, entre em contato com ele e valida esse perfil. Então, se ela tivesse o currículo aqui, iria facilitar esse caso de apresentar o perfil. Isso principalmente é feito no novo modelo de seleção às cegas, que eu mostro o perfil sem falar nada da pessoa. Não me importa ainda detalhes da pessoa. Então, eu mostro primeiro o perfil, eu me foco no perfil dela. E aí, agora a gente vai para a parte da reestruturação do perfil da Sheila. Temos perguntas, Yara? Temos perguntas, sim. Temos bastante Legal. perguntas. Vamos lá. A pergunta da Franciele, ela quer saber se tudo bem sobre colocar no LinkedIn experiências de locais que não tivemos registro em carteira de trabalho. Pode colocar sim, mas você coloca essa informação. Por exemplo, foi uma atuação autônoma. Você coloca lá que foi autônomo. Foi estágio. Estágio, tem muitas empresas que não fazem anotação em carteira, é só o contrato. Então, você pode colocar que foi um estágio. Foi um contrato temporário, você coloca que foi um contrato temporário. Foi uma atuação freelancer, você coloca. Inclusive, nós estamos no momento agora que as relações de trabalho estão se abrindo. A gente tem a Gig Economy, que é o conceito dessas relações de trabalho informais. Então, a Gig Economy, o que ela traz? Essa atuação de freelancer, de autônomo, de PJ, que eu não tenho a formalização do contrato, mas eu tenho essa atuação. Então, a gente pode colocar, não só pode, como deve colocar todas essas atuações que faz diferença, sim, para o mercado ter essa atuação. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui da Jéssica. Como ela indica o resumo, então? Se não como uma carta, entendi que não prefere um texto corrido, mas sim em tópico, é isso? Se colocar em tópicos, fica até mais fácil. Pode ser parágrafos, mas parágrafos demonstrando as competências. Então, um exemplo, experiência com data analytics, atuação com desenvolvimento back-end, colocar diretas, frases diretas, mas pode montar sim frases. Algumas pessoas preferem colocar em tópicos, outras preferem montar parágrafos. A forma independe, mas o importante é ir direto ao foco que a gente precisa, direto para a competência, para o seu diferencial. Tá. A Larissa comentou aqui que ela também é bibliotecária formada na FESP, então a análise está sendo ótima para ela. Ai, legal. Então vai ser para a Sheila e vai estar aí do Larissa. ladinho também para ela. A Franciele, ela perguntou, o trabalho voluntário, quando não é feito por nenhuma instituição, e sim por conta própria, pode ser cadastrado no LinkedIn?
Pode sim, porque o trabalho voluntário, ele tem algumas normas específicas que requer, qualquer tipo de trabalho, você pode solicitar depois uma declaração que você realizou aquele trabalho, mesmo sendo por conta própria. Então, você fez trabalho voluntário, você pode colocar sim, independente de ter sido feito com alguma instituição ou não. É muito comum um trabalho voluntário que o pessoal coloca, que são essas atuações em congressos, em feiras. Então, a gente tem congressos que buscam profissionais da área para ajudar. E acaba sendo um trabalho voluntário, porque grande parte deles, no máximo que eles recebem, é o custeio da refeição e do transporte. Então, é um serviço voluntário. Pode e deve colocar lá que atua também dessa forma, que acaba sendo sem estar vinculado a uma instituição. É um contrato informal, mais direto. Então, pode colocar sim. É interessante colocar e colocar o que você fez nesse trabalho, o que você fez ou o que você está fazendo nesse trabalho voluntário. Tá certo. Tem outra pergunta aqui também, da Jéssica Souza. Ela perguntou: tem perfis que colocam os cursos em certificações e outros que colocam em cursos. Qual é o indicado? Em certificações ele tem um destaque maior. Certificação é só aquilo que você faz uma prova para você conseguir aquela certificação. Então, exemplo, o gerente de projetos que quer uma certificação pelo PMI, ele vai fazer uma prova, ele vai ser certificado pelo PMI com PMP. Isso é uma certificação, que ele realmente tem uma licença por algum instituto. A gente tem agora, no momento, muitas certificações em Scrum Master e Agile Coaching. Aí são certificações. Cursos que dão certificados de conclusão não são certificações, são cursos mesmo. Até porque algumas certificações elas têm prazo de validade e deve ser revalidada ao chegar no seu prazo, senão ela fica vencida. Diferente de curso que você fez, você não tem essa validade desse curso. Então, tudo que você tem certificado de conclusão são cursos. O que você tem licença é certificação. Tá, temos mais 2, 3 perguntinhas. A Bárbara perguntou se podemos adicionar o currículo em PDF na parte de documentos. Na verdade, não é bem documentos. Logo que a gente começa a introdução do currículo, a gente faz o resumo, que é o sobre, tem um lugar ali que você pode anexar. É ali que a gente coloca o currículo. Ele fica disponível, você até consegue colocar um texto explicando o que é aquele arquivo, mas ele vai ficar logo abaixo do sobre. Tá, só complementando essa pergunta, o melhor formato para o currículo é sempre PDF ou mandar em Word? Tá? PDF. Okay. Tá. Sempre PDF, porque o LinkedIn, ele desconfigura muitos arquivos na hora de baixar. E como que funciona? Se eu quiser visualizar o arquivo, ele vai me mostrar só a primeira página. Se eu quiser ver as outras páginas, ele vai abrir através do Pulse do LinkedIn, que é onde você consegue, Pulse não, desculpa, pelo SlideShare do LinkedIn, que é onde você consegue colocar os arquivos que você quer disponibilizar. Então, ele fica disponível através do SlideShare. E o PDF é importante não colocar endereço completo. Hoje, em currículos, a gente não usa mais endereço completo. A gente só coloca o bairro, cidade e estado. E outra coisa que também a gente pode ter uma certa privacidade, que é questão de segurança, é telefone. Porque com o número de telefone a gente consegue muitas coisas da pessoa. Então, eu sempre aconselho todos os meus clientes, sempre que eu faço reestruturações de perfil do LinkedIn, eu coloco o currículo em PDF, sem endereço e sem número de telefone, apenas com e-mail para contato.
Entendi. Se a pessoa tiver um número só para o WhatsApp, por exemplo, ela coloca ou não? Também não. É aconselhável não colocar. Tá. E o WhatsApp hoje está sendo vítima de muitos golpes, então, por segurança, é melhor não colocar. Tá. Vamos, deixa eu só ver se tem mais alguma. Empresa júnior, entrar como experiência ou como trabalho voluntário? Empresa júnior, ele não entra como experiência se não tiver esqueci agora o nome, quando é constituída legalmente. Algumas empresas júnior, elas possuem CNPJ, possuem um conselho, possuem tudo regularizado. Se houver essa regularização, entra como experiência. Se não, você vai colocar essa sua atuação no próprio resumo. Você pode colocar lá atuação em empresa júnior X na área Y e explicar um pouquinho o que você fazia. Isso é até interessante para quem não tem experiência profissional direta, porque já chama a atenção do recrutador. Bacana. Aliás, você respondeu antes de eu perguntar sobre a parte do endereço. Quem tinha perguntado foi a Daiane, só para constar mesmo. Ah, tá. Teve uma pergunta que apareceu aqui, que eu vi rapidinho. A Larissa perguntou, então as empresas não entram mais em contato ligando mesmo no celular? Hoje, na área de TI, a gente evita ao máximo ligar para o candidato. Como que a gente faz hoje o contato? Se a gente achou pelo LinkedIn, a gente fez hunting, identificou o profissional pelo LinkedIn, a gente envia mensagem. Se no LinkedIn tiver o número do WhatsApp, do telefone desse profissional, a gente não liga, a gente manda mensagem para o WhatsApp. Por quê? O profissional de TI hoje, grande maioria, ainda está trabalhando e buscando recolocação. Então, a gente sabe que ligar para um profissional, nem sempre a gente liga naquela hora mais adequada. Se ele estiver trabalhando, ele não vai conseguir atender. Às vezes, ele está fazendo outras coisas. Mesmo aquele profissional que está disponível no mercado, ele não está disponível 24 horas por dia. Então, ligar para o candidato, isso não só para TI, até para todas as áreas, a gente evita ligar para o candidato. Hoje, a gente envia mensagem pelo LinkedIn ou via WhatsApp ou até via Telegram, onde a gente se apresenta para esse candidato, a gente fala onde achou, como achou e que a gente tem determinada proposta e quer saber se ele está disponível para conhecer essa proposta. Está sendo a nova forma de abordagem dos recrutadores nesse novo mercado. Entendi, até porque na área digital também, né? Ninguém tem tempo para ficar atendendo as pessoas. Exatamente. Então vamos dar sequência aí para a alteração do perfil da Sheila, então. Então, vamos lá, Sheila. Gente, eu tenho aqui o currículo da Sheila. Eu estou com o currículo dela, que vai ser a base para a gente poder colocar. Então, eu vou primeiro abrir o currículo dela. O que vai interessar aqui para a gente? O resumo das qualificações, formação e experiência dela. Esse resumo aqui que ela está fazendo, ele está mais adequado para o LinkedIn do que o LinkedIn que ela colocou. Então, a gente pode utilizar essa base aqui para colocar no LinkedIn. Então, eu já vou até copiar daqui e depois eu vou só arrumar lá no perfil dela. Vamos para o perfil da Sheila, então. Quando a gente vai entrar, vou primeiro mostrar como a gente chega até aí. Essa daqui é a tela que abre normal no perfil. Para a gente poder editar, a gente vai ali em Eu, Visualizar perfil. É aí que a gente chega nessa tela. A gente tem aqui a tela de fundo, né, a capa e a foto. A foto a gente consegue alterar, a capa também é possível alterar. Para a gente poder editar, a gente clica aqui no lapisinho. Ele vai liberar as seções que já estão no currículo. Então, aqui a gente muda a capa,
Aqui a gente muda a foto. A capa é mais utilizado quando a gente está em alguma empresa, que a gente representa a empresa, então a capa acaba sendo um papel de fundo de tela daquela empresa. Quem tem consultoria, às vezes coloca da própria consultoria, mas isso não é uma coisa que altera, que diferencia o profissional. Diferencia o profissional quando ele busca mais negócios. Para questões de recolocação, a capa não influencia em nada. A foto, o ideal é foto do jeito que está da Sheila, sozinha, com o rosto bem visível, o rosto claro. A única coisa que temos que tomar cuidado é o fundo. O fundo aqui da Sheila está um fundo neutro. A gente percebe que tem algumas coisas, mas não é um fundo que está interferindo na visualização da foto. Então, pode manter sem nenhum problema. Cuidado com fotos em baladas, fotos em festas, fotos na praia e fotos com outras pessoas. Uma coisa que também acontece muito é a pessoa colocar uma selfie que tirou dentro do carro. Às vezes fica tão escura a foto que acaba não dando para identificar bem. Então, acaba também sendo excluído de um processo, não porque eu não consegui ver, mas como a gente está no meio digital, a gente não vê direito a pessoa, acaba tendo uma diminuição na confiança. Então, quando a gente consegue visualizar o rosto da pessoa, aquilo traz uma maior confiança, maior credibilidade para quem está buscando. Então, é importante tomar muito cuidado com a foto. O nome, não precisa colocar nome inteiro. Você coloca geralmente o primeiro e o último nome ou o sobrenome que você utiliza mais, que é aquele nome profissional. Então, um exemplo. Eu utilizo como nome profissional Regiane Mendonça, que é meu primeiro e meu último nome. O do meio, ele não está com o meu nome profissional. Então, eu só coloco esses dois. Outro cuidado, a gente vê muito nome e sobrenome com letra minúscula. Nome próprio tem que sempre começar com a letra maiúscula. Isso acaba demonstrando uma falta de atenção do profissional. Então, na hora que eu faço a busca do profissional, eu vejo o nome todo em letra minúscula, falo, nossa, esse profissional não é muito atento. Ou se eu vejo o nome todo em letras maiúsculas, a gente tem a net etiqueta que diz que letra maiúscula, ela passa aquela ideia de gritar. Então, a gente vê o nome em letra maiúscula, parece aquela pessoa que quer se colocar de qualquer jeito, que quer se mostrar. E isso acaba demonstrando também um comportamento negativo para ela. Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre só a primeira letra maiúscula, seguindo o que a gente aprendeu lá no fundamental. E aí o título dela. Vamos para o título. A Sheila, ela busca algumas áreas de atuação. De acordo com o currículo, um formulário até que eu pedi para ela preencher para poder entender melhor a expectativa profissional dela, as aspirações que ela tem, ela falou que ela tem interesse em atuar com análise de dados, mas também ela tem um lado da biblioteconomia, que ela é bibliotecária, ela atua com gestão de documentos, mas ela também quer atuar full stack, e hoje ela já tem um pouquinho de atuação back-end. Sheila, me corrija se eu estiver falando errado, mas você me falou também no formulário do back-end. Então, o que a gente pode colocar aqui? Não coloca cargos, a gente coloca áreas de atuação. Então, no lugar de análise de dados, eu vou colocar análise de dados. A gente tem aqui duas opções de diferenciar. A gente tem a barra, que fica meio na diagonal, e a que fica em pé. A forma que você vai colocar não interfere em nada. É mais uma questão pessoal. Se você prefere a barra
diagonal, se prefere a barra em pé. Eu, visualmente, para mim, Regiane, eu gosto da barra em pé. Mas quem tem a barra diagonal, para mim, não interfere nada. Como o da Sheila já estava com a barra na diagonal, eu vou manter a barra diagonal. Analista de informações, então, vou colocar como análise de informação. E aqui, eu vou tirar esse em breve desenvolvedora full stack. E vou colocar aqui que a outra atuação dela é back-end. Em TI, a gente vê muito back-end escrito junto, escrito separado, escrito com o tracinho. Eu ainda não consegui ninguém que falasse, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, cada um fala de um jeito. Eu vou colocar aqui com tracinho, mas depois a Sheila vai colocar da forma que ela achar melhor, tá? E a Sheila está em busca de recolocação. Então, eu vou colocar aqui esse complemento. Só que tem um detalhe. A Sheila, ela tem pouca experiência na área de TI. O que ela quer? Migrar mais para a área de TI. Então, como eu estou falando de estar buscando uma recolocação, mas também uma mudança de área, eu coloco em transição de carreira. Por quê? Isso já está me mostrando que a pessoa está no momento de mudança de área. Então, eu já entendo que ela vai ter experiência em outra área, também além da área que ela quer buscar. Então, eu coloco em transição de carreira. Se eu quiser colocar o cargo atual, eu posso adicionar aqui. Lembra que eu mostrei na pesquisa que alguns aparece o cargo atual? É aqui que eu indico se eu quero colocar o cargo atual na introdução já do perfil. Não vou colocar nada aqui. Aí eu tenho formação acadêmica. Se eu marco aqui exibir formação na minha introdução, vai aparecer lá na pesquisa qual é a formação. Se eu não marcar aqui, ele não vai exibir a formação. O que eu sempre indico? Você deixa exibir quando a sua formação é na área que você quer atuar. Se a sua formação é em outra área, é melhor não colocar. Por quê? Vai dar aquela impressão que você não tem conhecimento numa área que você quer atuar. Então, aquela pessoa que nunca trabalhou com TI, mas ela quer entrar na área de TI. Então, isso já vai demonstrar que a pessoa não tem experiência, não tem conhecimento, já pode ser negativo. Então, se você tem a formação e já atua nessa área da formação, você pode exibir. Se não, você não exibe. Aí você coloca aqui o país, região que você está e o setor. O setor sempre coloca o que você quer atuar. O da Sheila está como bibliotecas. Mas se ela está buscando algo dentro da área de TI, ela precisa buscar aqui nessa relação o que tem mais a ver com o que ela quer. Então, aqui a gente tem tecnologia da informação e serviços. Então, é essa opção que a gente coloca aqui. Se você quiser adicionar telefone, e-mail, aniversário, a gente clica aqui nesse lápis e ele vai abrir as opções para a gente colocar. Nunca coloque endereço, por segurança. Telefone pode ser colocado sim, e-mail, data de nascimento também pode colocar. Se quiser adicionar algum mensageiro instantâneo, você coloca aqui qual é que você tem. Então, se você tem o Skype, você pode colocar aqui. E ele tem as outras opções. ICQ, Hangouts, WeChat. Então, você coloca aqui o que a gente utiliza. Colocar Skype é bem legal porque se eu estou buscando um candidato, eu não tenho telefone, ou eu quero marcar entrevista com ele, eu já posso entrar também em contato com o Skype. Eu tenho telefone, eu tenho o perfil do LinkedIn, mas o Skype é mais uma opção para o recrutador entrar em contato.
Em momentos de coronavírus, que as entrevistas estão sendo feitas de forma virtual, é sempre interessante ter aqui o mensageiro instantâneo. Skype, Hangouts, algum que você sabe você consegue fazer uma entrevista online. E aí, a data de nascimento, se você quiser e para quem você quer deixar essa data visível. Você tem essa opção aqui que também é a sua privacidade. E se você quiser, você pode adicionar site, se você também tiver um site. Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida até este momento? Temos algumas dúvidas, sim. Deixa eu fazer aqui as perguntas. A Jéssica perguntou se o currículo é anexado. Peraí, deixa eu fazer aqui. Pronto. Aqui, pronto. Aí, pronto. Temos uma pergunta aqui da Jéssica. Ela perguntou se o currículo é anexado no destaque, a seção fica logo após o sobre. Não, então, aqui a gente está nas informações de contato. Aqui a gente está a primeira parte. É mais para baixo ainda. Então. É mais para baixo. Eu vou só fechar aqui. Entra depois na outra parte, que a gente vai mexer. A gente está ainda na parte inicial. A gente não chegou ainda no resumo. Vai chegar, Jéssica, vai chegar. Vai chegar. Tem a pergunta, a Franciele, ela falou, em uma entrevista recente foi assim mesmo, falaram comigo primeiro por e-mail, depois o WhatsApp e agendaram uma chamada de vídeo, que foi como você tinha comentado. A Bárbara, ela perguntou, quando se quer aplicar para vagas no exterior, essas dicas também são válidas ou são preferidas outra apresentação? A gente tem uma possibilidade, que também a gente vai falar daqui a pouquinho, que é criar um perfil em outro idioma. Então, você consegue ter, ao mesmo tempo, seu perfil em português e perfil em inglês. Ele vai simplesmente deixar você montar o seu perfil. Não muda muito, é da mesma forma que a gente coloca. Mas tem que ver direitinho como colocar, porque você vai escrever o seu perfil. E aí, o que vai estar disponível? Se a pessoa tiver como idioma padrão do LinkedIn em inglês, vai aparecer, por exemplo, direto o seu perfil em inglês para ela. Então, a forma de montar o perfil é o mesmo. O que muda é que você vai escrever tudo em inglês. Ou em outro idioma. Certo. A parte de aniversário é mais para privacidade mesmo, se você quer mostrar ou não para sua rede, né? Não faz diferença. Isso, exatamente. Tá. Tem gente que gosta de receber os parabéns, tem gente que não gosta, mas tem aquela coisa. Diferente do Facebook, que deixa muito visível, né, os aniversariantes do dia, o LinkedIn não deixa tão visível. Eu mesmo sou uma pessoa que dificilmente eu dou parabéns para alguém. Porque eu, quando olho o LinkedIn, eu tenho tantas outras coisas que eu não presto atenção nos aniversariantes. Então, é um pouquinho mais difícil de ver isso. Então, isso não interfere muito, não. Até porque o foco dele é mais o dia do aniversário, não o ano. Então, é mais uma coisa pessoal, se quer ou não deixar. Sim. Mais alguma? Por enquanto, não. Pode dar sequência. Estou voltando aqui o que eu tinha falado, então, porque eu acabei mexendo em outras coisas, tirando a formação dela, deixando só aqui o título, análise de dados, análise de informação, back-end em transição de carreira. E aqui, trocando a área dela para tecnologia da informação e serviços. Então, aqui a gente salvou. Ele já apareceu aqui o novo título dela. O que a gente ainda consegue fazer nessa parte aqui? Interesse em oportunidades de emprego. Aqui você consegue mostrar para o recrutador o que você tem de busca. Aqui você coloca cargos que você quer, então você consegue inserir quais são os cargos que você busca, que você tem prioridades de atender.
localidade, se é Brasil, se você quer atuar em um estado específico, qual tipo de vaga que você busca. Isso daqui tem a opção apenas recrutadores. Quem vai ver se tiver apenas recrutadores é só quem tiver o perfil do LinkedIn Recruiter. Então, quem hoje está trabalhando, mas busca recolocação, tem que marcar aqui só recrutadores. Se não for visível, se a empresa não souber e não puder saber que você busca recolocação. Agora, quem está disponível no mercado e quer ter chance, o ideal é deixar aqui como todos os usuários. Porque senão, eu que não tenho o perfil LinkedIn Recruiter, eu não consigo ver. Então, acaba tendo aí um lado negativo. Eu vou colocar aqui o da Sheila. E aqui depois, as possibilidades, os tipos de vaga, ela vai colocar de acordo com o que ela busca. Aqui ele tem uma opção de selecionar de 1 a 5 cargos. Como que seria? Coloca qual é o cargo. Vou colocar, então, aqui, analista de dados. Ele abriu aqui, selecionei, ele já pula para o outro. E aí eu vou acrescentando até 5 cargos eu posso ter aqui. Se eu tiver alguma consideração de tipo de vaga, eu coloco. E então eu posso salvar. Ele já vai aparecer aqui, cargos de Data Analytics. Por quê? Ele já fez a tradução automática, porque o LinkedIn já está entendendo que a análise de dados e Data Analytics seria a mesma coisa. Então, ele já migrou automático. Na sequência, nós temos aqui a força do perfil. O que é essa força do perfil? Ele tem vários níveis e conforme você vai completando, ele vai subindo de nível. O máximo é o perfil campeão. O perfil campeão são os que aparecem primeiro nas buscas. Então, aquela busca que eu fiz de Java HTML, os primeiros que apareceram são os que são considerados perfil campeão, que são os perfis mais completos. Todo mundo consegue ter perfil campeão. E aqui ele te dá algumas dicas. Então, ele estava mostrando aqui, força do perfil intermediário. Se eu quiser que ele me mostre as dicas, é só eu clicar aqui na setinha e ele me fala. Então, quem está falando que está faltando a localidade atual. Eu posso clicar aqui em adicionar localidade e colocar Brasil. Se eu quiser colocar alguma localidade daqui, por exemplo, São Paulo. Acrescentei. Concluí. Ele acabou de avançar um pouquinho aqui, porque ele entendeu que eu completei um pouco mais o perfil. O que ele está falando aqui? Onde você trabalha atualmente? A Sheila não está trabalhando no momento, ela já saiu. Então, não tem como eu adicionar cargo atual. Pessoal, uma dica. Jamais coloquem como cargo atual em busca de recolocação, desempregado, disponível no mercado. As pessoas colocam isso porque quando vê isso daqui, onde você trabalha atualmente, acha, nossa, se eu não tiver uma experiência, eu nunca vou poder ter perfil campeão. Pode sim. É só você marcar aqui que não se aplica. O perfil dela já se tornou campeão. Então, até já sumiu ali o que estava mostrando, porque ela completou o perfil. Então, hoje a Sheila já tem um perfil campeão. Só que a gente ainda vai fazer mais alguns ajustes no perfil. Chegamos na seção sobre. Cliquei aqui, aparece todo o resumo que eu tenho para fazer dela. Eu vou colocar o que eu tinha copiado lá do currículo dela. Só vou arrumar aqui para ficar bem formatado.
Pronto. Está formatado, eu consegui colocar. O que que ele deixa você fazer para você complementar? Adicionar seção do perfil. E aqui você tem, na introdução, tá até me falando aqui. Olha como o LinkedIn é inteligente. Sheila, sua introdução ficou ótima. Veja outras seções que você pode adicionar. Ou seja, tudo que tinha que preencher na introdução está preenchido. Agora eu tenho o sobre. Ficou ótima, Sheila. Essa sessão foi concluída. Em destaque, aqui está falando o que eu posso colocar. É aqui que ele me deixa carregar o currículo. Então, eu posso colocar aqui publicações. Eu posso colocar o link aqui do que eu publiquei. Eu posso colocar links, por exemplo, de sites ou de portfólios que eu tenho. E aqui eu posso colocar fotos e documentos. É aqui que eu iria colocar o currículo dela. Por que que aparece eu adicionar seção? Porque o perfil já está completo, ele já tem o mínimo que atende às especificações do LinkedIn para ser considerado completo, é uma coisa a mais. Então, Sheila, depois você vai só fazer algumas. Aí ele também tem outras seções. Então, essa adicionar seção aqui do perfil acaba sendo um guia para a gente poder montar o LinkedIn. Ele ajuda a gente. Aí tem aqui dentro de histórico profissional, competências, conquistas, informações adicionais. Então, ele vai te falando tudo que você pode ajudar. Até aqui, mais alguma dúvida? Yara, tá no mudo. Eu me perdi aqui entre os programas. Temos perguntas, sim, desculpa, pessoal. Temos. A Alessandra está perguntando: se eu estiver apenas buscando recolocação profissional e não estiver mudando de área de atuação, como devo colocar essa informação no título? Você coloca a área que você quer atuar e coloca em busca de recolocação. A única diferença é, em busca de recolocação, é que você já está na área que você quer atuar. Em transição de carreira é quando você está fazendo uma migração diária. Então, no caso, você pode colocar as áreas que você quer atuar em busca de recolocação. Tá, essa pergunta da Alessandra também foi a dúvida da Daiane também. A Jéssica perguntou: quando você está desempregado, procurando uma oportunidade, mas trabalhando como freelancer, pode colocar o cargo atual como freelancer autônomo? Sim, não só pode, como deve. Porque é uma experiência e experiências são relevantes para o mercado. Então, coloca sim, mas se for em outra área que não é que você está buscando, tente sempre colocar nas atividades as atividades relevantes para a área que você busca a recolocação. Tá. Regina, no caso da gente aqui da Empodera, a gente pode colocar, se eu não me engano, tem uma parte que é destinada a comunidades, alguma coisa do tipo. Faz alguma diferença para vocês, recrutadores? Não faz? Faz sim. Participar dessas comunidades faz muita diferença. Vou dar para vocês um exemplo de uma amiga que eu também atuo num grupo chamado Grupo Troca. O Grupo Troca é um grupo de profissionais de RH. E nesse grupo, eu faço parte da coordenação de eventos. Então, assim como você está no Infodera, Yara, eu faço também no Grupo Troca. E nós temos uma amiga lá, que também é coordenadora, a Thelma, e ela esteve em busca de recolocação recentemente. O grande diferencial para ela ter conseguido uma recolocação, ela se recolocou a semana passada, foi a pessoa ter visto que ela trabalha como coordenadora no Grupo Troca, que é uma comunidade informal, igual a Empodera. Então, acabou sendo um grande diferencial. E na entrevista, até a recrutadora falou: nossa, eu vi que você é coordenadora do Grupo Troca. Que legal que isso mostra que você tem facilidade de lidar com pessoas, com organização. Já ganhou a recrutadora. Que legal, bacana saber. Pode dar continuidade. Acho que por enquanto não tem mais nenhuma. Pode continuar.
Vamos lá, então. Então, aqui, aquela parte em destaque que a gente viu lá, que é onde coloca o currículo. Aqui a gente tem o seu painel. Esse seu painel, só você consegue ver. Então, ele mostra a quantidade de pessoas que viu o seu perfil e você consegue ver essas pessoas. Então, clicando ali, vai mostrar a estatística e mostra aqui as primeiras pessoas, né? Não mostra todos, a não ser quem tem o perfil premium. E mostra aqui como que está a visibilidade do seu currículo, quando foi mais visto, quando foi menos visto. A gente tem aqui também visualizações da publicação. Então, quantas pessoas viram sua última publicação? E quantas vezes você apareceu em resultados de pesquisa? Isso aqui é bem legal para você ver o seu engajamento na rede. Quanto mais engajados estivermos na rede, melhor será a visibilidade do nosso perfil. Então, quanto mais interação você tiver na rede, mais vai aparecer aqui resultados em pesquisa, visualização da publicação e quem viu o seu perfil. Isso faz grande diferença. Ou seja, quem é mais visto tem mais chances no mercado. Então, a visibilidade é muito importante, é bom aqui a gente acompanhar como está. A famosa frase, quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente, quem não é visto não é lembrado. Então, é importante a gente trabalhar engajamento. Tem gente que fala, mas eu não estou no LinkedIn para me aparecer. Ok, você pode não querer se aparecer, mas você tem que ser visto. O engajamento é um dos focos principais da existência do LinkedIn. Então, é importante, sim, ser visto. No caso Essa do parte, LinkedIn, é diferente de algumas outras coisas que é melhor você não ser visto. a parte de engajamento você diz de apoiar outras publicações de outras pessoas que têm a ver com a área dela, poderia ser da parte bibliotecária, da parte mais do TI, ou ela mesma fazer os próprios posts dela, ela dá a opinião dela sobre algum assunto de TI, publicar algum artigo, alguma coisa assim. O engajamento ele envolve 4 partes principais. Uma é você se conectar com as pessoas certas, você interagir com as pessoas, você construir a sua marca e você também fazer as publicações corretas. Então, ele vai analisar tudo isso. A gente tem uma análise no LinkedIn que chama SFI, que é o Social Feeling Index. Você consegue ver como que está o seu engajamento na rede em relação às outras pessoas e também consegue ver qual é o ponto que você precisa desenvolver mais. Então, depois eu vou passar para vocês o link. Deixa eu ver se eu consigo até abrir aqui. Eu não estou com ele salvo aqui, mas é rapidinho da gente achar o link para ver o engajamento. Aqui. Como o perfil da Sheila está conectado, já apareceu aqui qual é o engajamento dela na rede. Então, esse aqui é o link, linkedin.com/sales/SSI. Então, aparece, ele chama painel de vendas sociais, que é como você se vende na rede. Então, top 11 significa que, ao buscar pessoas com análise de dados, análise de informação, isso aqui não está atualizado, tá? Como eu alterei agora, o SSI, ele atualiza toda semana. Então, essa semana ele já atualizou. Ela só vai atualizar o ranking dela para a próxima semana. O que ele quer dizer? Que ela estava na 11ª posição no ranking no setor dela. Então, comparando com outras pessoas que têm um perfil similar ao dela, ela estava na 11ª posição. Não é uma posição ruim, não. Mas é sempre melhor estar nas primeiras posições. E aqui está analisando quem está no setor dela só. E aqui analisa em relação à rede geral. Ou seja, ela está em posição 64 em relação a quem tem o perfil igual dela na rede. Então, ela pode melhorar isso daqui.
Como ela pode? O índice dela hoje é 32. Por que 32? Tem aqui, estabeleça a sua marca profissional. Ela pode chegar em 25, ela está em 7. Localize as pessoas certas. Pode chegar em 25, ela está em 14. Interaja oferecendo insights. Ela está em 7, pode chegar a 25. E cultive relacionamentos. Ela está em 3, quase 4, e pode chegar a 25. Conforme vai aumentando isso daqui, vai aumentando o número dela aqui. Esse 32, quanto mais alto, melhor vai ser a posição dela no setor e na rede. Quanto melhor a posição, melhor será a classificação dela nas pesquisas, ou seja, ela vai aparecer em primeiro nas pesquisas. E aqui ele faz um comparativo, semana a semana. Então, 12 de fevereiro, ela tinha um SSI 28, depois aumentou para 32, manteve o 32, chegou em 33, caiu para 32. Então, aqui você consegue acompanhar como que está a semana. Então, você posta alguma coisa, naquela semana você está interagindo mais, vai subir o seu SSI. E aqui mostra em comparação as pessoas. Então, a Sheila está no 32. Comparando as pessoas no setor dela, a média do setor de bibliotecas era 15. Ela está com 32. Por isso que ela está com uma posição 11, que é uma boa posição. Agora, na rede geral, as pessoas têm uma média 40. Ela está com 32. Por isso que ela está com um percentual muito alto, que é 64. Então, aqui que ela consegue comparar. Aqui não houve uma mudança e, em relação à semana passada, a média caiu 2. Ou seja, até a semana passada, a média era 42. Agora, a média é 40. Então, aqui é muito legal da gente acompanhar para ver como que está o engajamento do perfil na rede. E aqui ele te dá dicas. Você clicando em cada um desses, ele fala o que que é. Então, eu super indico entrar. Toda semana, ele atualiza o perfil de terça para quarta. Então, toda quarta-feira, entra ali e vê como está o seu engajamento. Porque isso faz grande diferença na hora da busca. Alguma dúvida aqui no SSI? Tem uma pergunta aqui da Patrícia, ela está perguntando como estabelecer uma boa marca profissional para aumentar o SSI. Está 7% no setor dela. Então, a marca profissional, como que você consegue estabelecer? Você fazendo publicações frequentes, você comentando com as pessoas em outras publicações, respondendo comentários de outras pessoas, você principalmente publicando artigos no LinkedIn. Então, aí que você estabelece a sua marca profissional. Aquela semana que você começar a fazer postagens diariamente, já começa a aumentar o seu percentual. Por quê? Você começa a se estabelecer, você começa a ser um influenciador da rede. Então, os influenciadores da rede possuem uma marca profissional no limite de 25. Bacana. Aqui perguntaram, né? 45% no setor e 76% na rede é um bom posicionamento. A Letícia perguntou. Aqui, quanto menor esse percentual, na verdade não é em percentual. Top 11 significa que ela está na posição 11. O ideal seria ela estar, por exemplo, no top 1, top 2, top 3, que são as primeiras posições. A mesma coisa aqui na rede. Então, quanto menor, significa que você está em posições mais altas. Tá. Então é o inverso ali no caso. É o inverso. Tá, agora, beleza. essa numeração aqui, que o da Sheila está 32, quanto maior, melhor. O ideal, para você ter um bom engajamento, é estar acima de 70. Tá ótimo.
Essa é uma ferramenta que eu mesma não conhecia, achei muito interessante. O pessoal também aqui tá comentando que gostou também. A Jéssica comentou que está no top 3 ali. Uma ótima surpresa para ela. Uau, isso é muito bom, Jéssica. Mais alguma, Yara? De SSI, por enquanto, não. Se Não. quiser. Então, vamos voltar para o perfil lá da Sheila. Aqui ela consegue ver as atividades que ela teve. Então, se ela precisar buscar alguma coisa, ela consegue buscar aqui as atividades. E aí começam as experiências. As experiências, a gente pode aqui adicionar. E aqui você consegue editar as experiências. Quando você tem mais de uma experiência atual, ou seja, você ainda está em uma empresa, você tem, por exemplo, 2 empresas atuais, você pode colocar a ordem. Então, ele deixa você ordenar o que você quer que apareça de experiência primeiro, o que você quer que apareça de experiência segundo. Depois eu vou mostrar pelo meu perfil que dá para ver isso, porque eu tenho tanto a minha consultoria quanto algumas que eu acabo prestando serviços. Então, eu vou mostrar depois pelo meu perfil como você consegue ordenar as suas experiências. E aqui, o que a gente coloca na experiência? O cargo, o tipo de trabalho, é aquele que eu falei, que a gente coloca se é freelancer, se é temporário, se é autônomo. Então, aqui que você pode colocar qual é o tipo de trabalho. Inclusive, esse tipo de trabalho, até alguns anos não existia essa opção no LinkedIn. Você tinha que colocar junto com o cargo. Aí eles acrescentaram essa opção. Então, se você foi autônomo, você coloca aqui que foi autônomo. Vai aparecer depois qual é o tipo. Aqui depois a Sheila coloca qual era o modelo dela. Embora eu acho que seja tempo integral, mas depois ela vai colocar o dela. A empresa, algumas empresas que possuem a página da empresa, vai aparecer o logo. Empresas que não possuem a página, não vai aparecer o logo, mas isso não interfere em nada. Localidade seria o estado. Então, não é o bairro. Seria, no caso, São Paulo. São Paulo, Brasil. Se você ainda estiver nesse cargo, você marca que trabalha atualmente nesse cargo. Aí ele vai sumir aqui a data de término. Se não, você deixa ele sem marcar o flagzinho, coloca o início e o término daqui. E aí a descrição. Essa descrição você tem que colocar dentro do que você busca. Então, exemplo da Sheila, ela está buscando na área de TI. Quando ela coloca aqui gestão de informações, já tem a ver. Gestão tecnologia da informação, ela já está relacionando a experiência dela com a área que ela quer atuar. Isso é o ideal. Às vezes a gente vê muitas situações que a pessoa pode tirar dali, pode tirar daquelas atividades uma experiência mais relevante, que vai fazer, que vai conquistar o recrutador, só que do jeito que ela coloca ali, ela não mostra a realidade. Então, tomem muito cuidado com a forma que vocês vão colocar aqui a descrição das atividades. Você pode colocar em texto ou pode colocar em tópicos. Isso independe. Tanto em texto quanto em tópicos, a gente vai ver da mesma forma. Se você fez algum projeto nessa empresa que você pode divulgar, você pode colocar aqui na mídia. E aí você deixa lá para a pessoa ver também qual foi o projeto que foi que você desenvolveu. Se não, você apenas salva e está tudo certo. Aqui ela tem as outras experiências dela, também da mesma forma. Então, aqui também ela só precisa complementar o tipo de trabalho dela, que depois ela vai colocar. A gente chega na formação acadêmica. Ela tem aqui a Escola de Comunicações em Artes, que ela fez o bacharel em biblioteconomia. Esse da Digital House é o que a gente vai tirar. E aqui a gente tem a formação dela, o especialista. Se a gente for olhar no currículo dela,
ela fez uma especialização em gestão da informação digital. Então, a gente precisa fazer aqui um ajuste. A área de estudos não é biblioteconomia. A área de estudos que ela fez é tecnologia da informação, porque já está dentro da área de TI. Então, na hora que aparecer, eu já vou conseguir entender melhor o que ela fez. Aqui a descrição. A descrição, você não precisa colocar quais foram as disciplinas que você teve, os módulos que você teve. Você coloca aqui o que você ganhou de competências com esse curso. Você pode colocar atividades, projetos que você realizou. É aqui também que você pode colocar se você fez o TCC e qual foi o TCC que você realizou, qual foi o tema do seu TCC. Isso acaba sendo um grande diferencial também, porque muitas pessoas não têm experiência profissional, mas o TCC, ele significa uma experiência profissional. Então, você pode colocar aqui nessa opção. E se você quiser carregar alguma coisa, algum projeto, também pode colocar aqui. Algumas pessoas colocam um TCC. Particularmente, a gente não abre o TCC. Agora, se você teve um artigo como é menor, vale a pena você colocar aqui o artigo. E aqui, se você quer compartilhar com a rede essa alteração ou não. Eu não vou marcar nada aqui, que eu só fiz a atualização. Então, ao salvar, ele já vai colocar aqui, especialista em informação digital na área tecnologia da informação. Agora está dentro da área mais adequada, não está falando que foi na área de biblioteconomia. Mas depois a Sheila pode ver o que estiver mais dentro do que ela fez. Se é tecnologia da informação mesmo, ou se seria informação digital, mais voltado para a área de biblioteconomia. Como tem a ver com digital, eu indico colocar a tecnologia da informação, porque é a área que ela quer atuar. Se ela estivesse buscando recolocação dentro da área de bibliotecária, aí seria melhor colocar que é na área de biblioteconomia, que faz diferença. Como ela tem várias formações, ele permite você mudar a ordem. É sempre legal deixar a mais recente primeiro. Então, eu trouxe a formação dela de especialista pós-graduação para a primeira que aparece. E, na sequência, o bacharel dela. Aqui, o Data Analytics, a gente vai excluir essa informação. Então, aqui, a gente tem a opção excluir. Pronto. Só que ele deu algum problema aqui que não excluiu. Aí está aparecendo uma outra formação dela também, que é um curso de aperfeiçoamento. Também vamos excluir. Pronto, agora ficou só o que é a formação acadêmica dela. Experiência de voluntariado, ela coloca aqui. Aqui as competências. O LinkedIn, ele liberou há mais ou menos 1 ano, a 2, o teste de competência. O que são esses testes? Você faz um teste comprovando que você tem determinada competência, e aí ele vai acrescentar no seu perfil que você tem essa competência. Então, por exemplo, você pode fazer aqui um teste de Google Analytics. Se você atingir o mínimo que ele pede, ele vai colocar aqui sua competência. É legal isso para o recrutador, que vai ver que as competências são certificadas, ou seja, não é uma coisa que você simplesmente informou. É uma coisa que está comprovada que você tem essa competência. Então, sempre abram aqui esse fazer teste de competências, verifiquem quais são os testes e façam o teste para poder acrescentar.
O E bom é que aqui você você já pode... respondeu a pergunta da Letícia, respondendo a parte do LinkedIn. Porque aí ele já mostra como comprovada essa competência. Mas você também pode adicionar competências manualmente. É só colocar aqui qual é a competência ou selecionar alguma das competências que ele está sugerindo com base no que está escrito no seu perfil. E aí ele vai aparecer aqui na relação. Aqui a gente tem... Vamos ver se tem alguma pergunta até aqui? Depois a gente Tem continua. a pergunta da Sheila, ela perguntou se ela precisa colocar todas as experiências que ela teve ou se pode ser somente as 3 últimas. Se são experiências importantes na sua carreira, você pode colocar as experiências até dos últimos 6 a 10 anos, se for experiências relevantes. Se for experiência, um exemplo, antes de eu entrar na área de RH, eu fui vendedora de loja, então isso não faz diferença, não é relevante. E depois que eu entrei no RH, as minhas primeiras experiências foram como analista, até eu ter a primeira experiência como gerente de recursos humanos. O que eu faço? Eu deixo a partir de gerentes de recursos humanos. O que é antes não é tão relevante porque eu busco hoje, embora eu não esteja buscando recolocação. Mas se eu estivesse buscando, eu ia querer um cargo de gestão. Então, vou colocar o que é relevante. Não se pensa muito em quantidade de experiências, mas sim em relevância da experiência para a sua carreira. Sempre algo que demonstre evolução, mas nunca também omitir experiências no meio delas. Então, se você teve em 10 anos, você teve 7 experiências, você não vai colocar 7. Você coloca as que são mais importantes, as últimas mais importantes. Então, você vê, dessas 7, e as 3 iniciais não são importantes. Então, vou colocar as 4 últimas. É sempre essa a ideia que você tem que ter. Tá ótimo. As outras, acho que só tem mais algumas perguntas, mas a gente vai deixar assim que você terminar o perfil da Sheila, já que o nosso tempo está um pouquinho apertado. Aí a gente deixa para o final e você pode dar sequência por enquanto. Combinado. Aqui a gente tem as conquistas. É aqui que a gente coloca todos os cursos que a gente tem. Então, a gente consegue acrescentar aqui. Você coloca, se você quer acrescentar uma publicação. Então, se você publicou um livro, publicou em algum artigo, em alguns anais, você pode colocar aqui. Se você tem registro de patente, se você fez curso, se você tem projetos que você desenvolveu, se você ganhou algum prêmio. Nota de prova, isso aqui não é utilizado no Brasil. Mas, fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, eles fazem provas que é quase igual ao Enem daqui. Só que é uma prova que, através daquela prova, que as faculdades vão te aceitar ou não. Então, essa é uma nota importante. Algumas pessoas estão colocando Enem, mas Enem aqui para a gente, para a área profissional, não tem nenhuma interferência. Para os Estados Unidos, quem teve notas altas significa que ele é uma pessoa disputada no mercado. Então, eles colocam. Fora isso, não precisa colocar. Idioma e organização, que é onde a gente coloca o que a Yara falou do Empodera Tech. Então, pode colocar em organização. Você acrescenta aqui. E interesses, você vai colocar o que você tem. Você consegue visualizar, você consegue... Aqui é o que você marcou, o que você está seguindo. Ele sempre vai mostrar aqui em interesses. E você consegue adicionar várias outras coisas aqui. Então, dentro de conquistas, você escolhe aqui o que você quer adicionar. Tem as informações adicionais, com suporte. Então, aqui você consegue modificar várias coisas também que você tem. Aqui que entra as licenças e certificados que eu falei, que é a diferença do curso. Então, se você tem uma formação, por exemplo, certificação do PMI, que é reconhecido como PMP, se você tem a certificação Scrum Master, Agile Coach, você coloca aqui.
Além disso, uma coisa que é muito importante nós fazermos é editar a nossa URL. Então, a gente clica aqui em editar perfil público e URL. Ele abre uma nova tela e aqui você consegue personalizar a sua URL. Quando a gente não faz isso, ela fica com um monte de códigos. É o nome mais um monte de códigos. Então, você pode arrumar. O da Sheila já está como Sheila Barbosa, analista de dados. Então, o dela já está bem configurado. E aí, você pode misturar letras e números. E também, a gente tem aqui, adicionar o perfil em outro idioma. Então, você coloca qual é o idioma que você quer, ele vai criar um outro perfil naquele idioma. A gente só pode ter um perfil em cada idioma. Então, vamos supor aqui que eu quero criar o inglês. Ele vai pedir para você colocar o nome e o título que você vai colocar. E aí, cria perfil, você vai configurar todo o seu perfil, todo em idioma inglês, ou o que você decidir. Se eu fosse acessar o seu perfil e o meu perfil estivesse como a original, a linguagem original, o inglês, ele vai mostrar o perfil inglês. Se eu coloco a minha linguagem, o meu idioma original é o espanhol, ele só vai me mostrar espanhol se você tiver o perfil espanhol. Se você não criar o perfil espanhol, ele vai mostrar o seu perfil em português. Então, você consegue aqui determinar perfis em outros idiomas para que a pessoa acesse o seu perfil dentro do idioma que ela determinar que é o idioma principal do perfil dela. Isso é legal porque tem muita gente que procura, às vezes, vaga fora, né? E aí quer deixar em inglês para o pessoal de fora, mas aí o pessoal que está aqui às vezes não entende. E fica aquela Exatamente. mistura. E poucas pessoas sabem que consegue ter esse negócio. Você tem o perfil em português, porque é a sua língua nativa, seu idioma nativo, e você pode ter o perfil em outro idioma que você também tem facilidade e quer ter oportunidade de buscar, até mesmo para multinacionais. Então, você pode ter perfil aí em vários idiomas, o mesmo perfil você só configura ele dentro do idioma. Bacana. E isso é basicamente o que a gente pode fazer com um perfil. Tudo isso. O LinkedIn ele tem muitas coisas, então a gente consegue configurar bastante, consegue arrumar muito ele para direcionar por que você quiser direcionar. Vamos para as perguntas agora, Yara? Temos algumas perguntinhas aqui. A Letícia está perguntando se o perfil do LinkedIn deve ser igual ao currículo, em termos de conteúdo, experiência de trabalho. Eu sempre oriento a deixar ele mais parecido possível, porque o LinkedIn, ele é um currículo. Inclusive, uma coisa que eu não mostrei, a gente consegue, aqui, clicando em mais, salvar ele com PDF. Então, ele vai gerar o seu currículo em PDF. Vou gerar aqui o da Sheila para vocês verem como ele fica. Ele vai gerar o arquivo, ele demora um pouquinho. Aí ele vai perguntar como que eu quero abrir esse arquivo ou se eu quero salvar ele direto. Eu estou pedindo para ele abrir aqui um arquivo. Deixa eu só liberar aqui a tela para vocês verem como ele vai abrir. Yara, tá conseguindo ver o PDF? Tô conseguindo. Pra mim tá Legal. aparecendo. Então, ele gera o arquivo dessa forma. Sai o que tem lá no perfil, o celular dela, o e-mail, o link do perfil dela, e sai aqui todas as informações que ela colocou. Deu uma pequena travadinha aqui, eu não sei se apertei alguma coisa. Tá aparecendo uma imagem Tá aqui atrás. carregando, parece. É que ele ia aparecer alguma coisa aqui atrás da telinha. Agora foi. Aí ele abriu alguma outra coisa mesmo. Então, ele sai exatamente o que você colocou no perfil. Ou seja, você tem um currículo
E o fato dele ser o PDF do LinkedIn direto não tira o crédito dele, não Não, nem um tá. pouco. Muitos profissionais estão enviando esse mesmo currículo que ele sai aqui, esse PDF, para as empresas. Agora, uma coisa que é importante, as principais competências. Por quê? Lá a gente consegue determinar quais são as principais. Então, as primeiras vão aparecer. Aqui está aparecendo para mim, que é o da Sheila, Excel, Word e Office. São competências que não fazem diferença no mercado de trabalho. Então, acaba sendo uma coisa negativa. Quando a Uhum. gente olha lá no perfil dela, a gente consegue determinar quais você deseja ficar como as principais competências. Então, ela tem todas essas competências aqui. Eu consigo determinar quais eu quero como os principais. Então, aqui ela colocou as principais: Excel, Word e Office. Vamos mudar. Eu quero que seja gestão da informação, eu quero que seja gestão de dados e eu quero inteligência de mercado. Essas três vão subir para cá. Eu salvo. Se eu for gerar agora um outro PDF, ele vai aparecer só essas três competências e não mais o Microsoft Word, Excel e Office. Então, é Sim. sempre importante tomar cuidado quais são as competências que estão aparecendo como as principais, que são essas principais que aparecem no PDF. Tá, a Jéssica perguntou aqui, experiência em concurso adiciona em experiências? Participei de um concurso mobile da Claro e deram a dica de adicionar como participante. Ela pode falar que ela participou dele, mas só vai fazer diferença se ela recebeu algum prêmio de reconhecimento. Aí ela vai acrescentar aqui como prêmios e reconhecimentos. Tá. Se não, não vale a pena, não vai diferenciar em nada. Tá, a Larissa perguntou onde ela deve colocar a formação pela Digital House, acho que o da Sheila que tinha aí, que foi Na tirada aquela. verdade, o LinkedIn, ele não coloca qual é a instituição, ele só coloca qual é o curso. Ah, Então, a gente acrescenta aqui em conquistas, curso, ele vai te pedir o nome do curso e aqui se tiver algum código do curso. Então, você coloca só o nome do curso. Você não coloca qual é a instituição que você fez. tá. Tem acho que só mais uma pergunta, que é na formação acadêmica é melhor deixar em primeiro a última que eu tenho ou a mais relevante para o momento? Aí que está. Depende do que você está buscando. Se você está buscando, como exemplo, um cargo de liderança, você tem que colocar alguma coisa que tenha a ver com liderança. Então, o que está mais relacionado à liderança? Pós-graduação. Por quê? Um líder precisa ter uma pós-graduação. Então, vamos supor que você tem uma pós-graduação e depois dessa pós-graduação, você resolveu fazer mais uma graduação. Deixa a primeira pós-graduação. Então, depende muito do que você busca, o que você tem de formações. O LinkedIn, ele é muito dinâmico, muito flexível. Então, assim como o currículo, você tem que colocar primeiro o que você tem de mais importante de acordo com a sua busca. Tá certo. Bom, acho que acabaram as perguntas. A gente encerrou também, mas por conta do horário. Regiane, muito, muito obrigada pela sua palestra aqui, pela sua atenção que Imagina. deu com a gente. Foi muito completa, a gente aprendeu das ferramentas, eu aprendi, o pessoal também comentando aqui disse que aprendeu bastante. Acho que foi bem completo para todo mundo vai fazer LinkedIn aí, quem está com LinkedIn bom vai deixar Com campeão. certeza. E agora Vamos refazer o LinkedIn. vamos refazer o LinkedIn. E a gente agora vai fazer o LinkedIn, né? A nossa troca de LinkedIn, de links. Então, todo mundo pode estar indo lá no perfil da Empodera, no LinkedIn, que já está lá a postagem para você dar o seu oi e deixar. Você pode dar um oi, deixar seu link, o que você preferir.
tá? E pode aí comentar, pessoal, se vocês gostaram, tá, do conteúdo da Regiane que ela trouxe pra gente. Muito bem, galera, muito obrigada pela participação de todo mundo, por estarem com a gente até esse horário. O coronavírus aí deixou a gente um pouco maluco, mas a gente está tentando se adaptar da forma que a gente consegue. Obrigadão por estarem conosco. E vão acompanhando a gente nas redes sociais, sigam lá se vocês estiverem perdendo em algum lugar. Muito obrigada e até a próxima. Regiane, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Estou à disposição. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou deixar o meu perfil lá no post. Então, estou à disposição de vocês também. Obrigada a todo mundo, pessoal. Tenham um ótimo restinho de noite aí. Descansem e se protejam. Um grande abraço para vocês.